Estamos de volta com o nosso Papo Livre, e o Papo Livre agora é com o professor Mário Chaba, ele que é osteopata. Você sabe o que é isso? Então, se você não sabe, vai saber, e se você sabe, vai aprender mais um pouco, assim como eu. Mário, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Vamos começar com essa pergunta, gostaria que você esclarecesse o que faz exatamente o osteopata. Ok, muito obrigado pelo convite, Jair. E na osteopatia, nós trabalhamos, a osteopatia é uma ciência que trabalha com as deformidades Da coluna. Da coluna. Na verdade, a osteopatia é a ciência que trabalha os males articulares e ósseos, né? Como é que funciona isso basicamente? Então, você tem aqui a Mona Lisa, né? Isso. A Mona Lisa, para quem não conhece, é esse esqueleto Isso. aqui, uma réplica nossa coluna, da nossa coluna, né? Nossa coluna. Então, muitas vezes, algumas subluxações ósseas, e essas subluxações têm uma conotação diferente da medicina clássica, né? Porque uma subluxação é uma descontinuidade da articulação. Isso não acontece, por exemplo, na osteopatia. É um desnível muito sutil que muitas vezes não aparece na radiografia, na ressonância, né, em algum exame de imagem, mas que já é suficiente para irritar uma raiz nervosa, né? Então, mostrando, por exemplo, o que pode acontecer macroscopicamente aí na coluna, né? Por exemplo, uma das vértebras pode estar bem desviada, né? Por exemplo, uma flexão, uma rotação, e ela acaba comprimindo uma raiz nervosa, né? E se essa raiz nervosa está comprimida, existe dor, inflamação, e isso pode acontecer uma dor muscular. A pessoa pode achar que está com uma dor muscular, alonga o músculo, faz massagem no músculo e nada adianta, né? Porque enquanto ela não descomprimir essa vértebra, né? E enquanto essa vértebra não descomprimir a raiz nervosa, não melhoram as dores, né? Muitas vezes até alguns desconfortos gastrointestinais tem relação com essa região, principalmente essa região torácica, né? A pessoa há muitos anos toma medicamento e quando sente alguma dor nessa região e a gente manipula, acaba normalizando as funções do cérebro com o órgão-alvo, né? Seja ele intestino ou até mesmo o estômago, né? Olha, eu vou até dar um exemplo para vocês, um caso que aconteceu comigo. Eu geralmente tenho um problema, eu tenho um problema na C5 e C6, ou C6 e C7, não me lembro agora, que mexeu, me dá um problema. Eu fui querer fazer parapente, paraglider lá e tomei um tranco, passei mal e eu estava imóvel, né? E aí um amigo comum meu e do Mário falou assim: você vai lá no Mário, o Mário vai botar você em ordem. Eu falei: vou, né? Mas eu vou porque eu estava com muita dor, mas não porque eu achei que fosse melhorar de verdade, como melhorou significativamente. Eu cheguei torto, saí andando com uma dor assim, muito sob controle, demorou para sair da crise porque fazia tempo que eu estava com aquele negócio, foi ou não foi? Sim, sim. E achei assustador. Ainda falei para o nosso amigo Eduardo, falei: Eduardo, o cara lá é bruxo, não é possível. Eu cheguei torto e tô aqui. No dia seguinte, falei: tô aqui, tô bem. Ele falou: não falei? E tem a ver com essa questão de colocar a coluna no lugar. Exato. E muitas pessoas confundem, né? Achando, puxa, olha, eu faço também, alguém estrala, ou então é um massagista, né? Na verdade, deixar bem claro, né? Que não eu sou PhD em neuroanatomia, né? Então, assim, para o profissional que já é formado há 5 anos em fisioterapia, são mais 5 ou 6 anos de curso, né, para fazer osteopatia. São 5, 6 anos de especialidade. Então, eu acho que isso é bom ficar claro. Não é curiosidade, Não né? é uma coisa de curiosidade, de coisa de massagista, de clube de futebol, que o cara fala: agora faço osteopatia. Não é bem isso. Isso aí não tem nada a ver. É uma especialidade da fisioterapia, né? Então, muitos anos de estudo, bem científico aí, né? Mário, outra especialidade sua é a acupuntura. Até semana, acho que daqui uns dias você está indo para a China passar uma temporada lá, não é isso? Exatamente. Estou fazendo uma certificação internacional. Em acupuntura, a gente já trabalha há 21 anos, né? Então, agora eu vou ficar alguma temporada ali na China para fazer essa certificação e trazer novas técnicas aí para vocês. E né? como é que funciona, no caso, essa coisa da acupuntura? Você disse para mim, contou até um caso muito interessante aqui de uma pessoa de uma gestante que não queria fazer cesariana de forma alguma, né? E queria ter um parto normal. E conta a história. Exatamente. O médico já estava aguardando o parto normal em 39 e 40 semanas. E ela foi ao consultório para que nós fizéssemos lá na clínica alguns pontos para estimular esse parto normal. E ela falou: poxa, eu estaria disposta até a vir algumas vezes para fazer, porque não está tendo contração nenhuma.
e o médico já está aguardando por essa contração para a gente internar. Eu falei, bom, então você tem espaço hoje à noite para internar? Ela falou, não, mas uma sessão não é possível. Eu falei, vamos tentar, porque geralmente eu já fiz em humano, né, e até auxiliei alguns veterinários, né, para fazer em animais e tudo, e sempre deu certo. Eu falei, sempre muito intenso o trabalho, muito eficaz. E nós fizemos, né, meio-dia, 6 da tarde, a doula estava com ela, no dia seguinte internou, ela falou, puxa, realmente funciona, a criança nasceu no dia seguinte, né, às 8 da manhã, então a gente fica Ô Mari, qual satisfeito. a diferença, por exemplo, aqui nós temos como é que é o nome desse aqui? O Tau. O Tau. É a energia do universo aí. E aqui é a Zoro. A Zoreia. Agora explica para mim, como é que funciona esse negócio? Se você tem aqui os pontos no corpo, eu já fiz acupuntura dessa forma, e como é que você sintetiza isso na orelha? Como é que funciona isso? Sim. Então, assim, no corpo nós temos vários meridianos ou canais de energia, né? Que todos os pontos ficam entre pele e músculo, né? E eles se conectam com órgãos, com os nossos órgãos. E cada órgão, por exemplo, você tem a energia do órgão, mas você tem a energia do sentimento que o órgão governa. Por exemplo, os rins, todo mundo que tem problema nos rins tem insegurança, tem medo. Todo mundo que tem problema no fígado tem muita irritação ou muita raiva, né? Então, a medicina chinesa já é milenar e ela trabalha com fitoterapia, né? E com acupuntura, vários processos, né? Várias especialidades que nós tratamos aí na medicina convencional e até mesmo sintomas corriqueiros que nós temos, insônia, então isso é muito importante. Na aurícula nós temos 200 pontos em cada aurículo, né? Inclusive tem um curso nosso que vai ser dado para profissionais em julho, né? Legal. Dia 31 de julho. Quem depois estiver interessado pode procurar a gente. Mas eu fui um dos pioneiros a dar de 95 a 98 cursos de auriculoterapia aqui na região. E são pontos que aumentam a imunidade de alguns órgãos que nós temos. Então a gente conversa com o cérebro, né? E para que aumente a atividade imunológica em alguns órgãos. Então você faz uma programação na aurícula, dependendo de alguns pontos que você queira tratar no cliente, e isso pode ser conjugado ou não com acupuntura. E as pessoas que têm medo, né, de agulha, nós temos acupuntura laser. Né? Ah, é? Então, como é que é isso? A acupuntura laser é um laser específico, né, da acupuntura, em que ele, por frequência, ele atinge os pontos, né, e é suficiente para ativar, para tonificar ou sedar esses pontos e fazer funções específicas aí. Legal, mas então deixa eu só entender, a aurícula não tem nada a ver com esse tipo de acupuntura? Uma auxilia a outra, mas, por exemplo, na acupuntura auricular você tem alguns pontos, por exemplo, mais diretos para pessoa que é tabagista, que quer parar de fumar, para pessoa que é etilista, que precisa, né, tem uma dependência química, então tem alguns pontos mais diretos em relação a isso. E, por exemplo, na acupuntura, e nós ficamos muito tristes de saber que algumas pessoas usam uma ciência milenar tão rica, né, como um medicamento, um anti-inflamatório, um analgésico apenas. E o que o pessoal conhece hoje em dia é a acupuntura para dor. E a acupuntura para dor, na verdade, para algumas dores ela funciona muito bem, mas existem tipos de dor, né, que ela não consegue resolver. Porque, provavelmente essa dor deve estar associada a alguma outra coisa que... A condições emocionais ou até mesmo tem certos tipos de dor que a gente prefere tratar com outras técnicas, né? Entendi. Então, mas é uma gama rica, né? O que você me diz aí, por exemplo, que você pode tratar na acupuntura de uma forma bem eficaz, assim? Vamos supor, a pessoa tem unhas quebradiças, tem dores nas pernas, tem azia, dor de estômago, insônia e, vamos supor, dor nas costas. Para quantos profissionais nós mandaríamos aqui na medicina? Né? Para unhas quebradiças, você pode mandar no podólogo. Para dor nas pernas, exato. Dor nas pernas você pode mandar para o ortopedista. Dor nas costas, não sei, você pode mandar para fazer um descarrego aí. Né? Vai ver. Agora sim, imagina que uma dor de cabeça, uma insônia, todos esses sintomas que eu falei é um distúrbio do fígado. Então, tratando o fígado com 2 pontos apenas, né? Nesse ponto, por exemplo, e na região do joelho, 2 pontos de acupuntura você consegue resolver todos esses sintomas que são sintomas de distúrbio na energia do fígado. Tá? Então, todo esse conjunto, toda essa síndrome, né, na verdade, a acupuntura ela é um fator de
de equilíbrio no, de equilíbrio no organismo, do organismo, exatamente. E a consequência disso pode ser também eliminar as dores, mas é muito mais reforçar o sistema imunológico, né, e dar um suporte, qualidade de vida, um sangue melhor, uma oxigenação melhor para o paciente, né, e até mesmo condições emocionais. Eu utilizo muito nas condições emocionais, né, que é um trabalho que a gente também faz com a metafísica, que é outra especialidade. Então, muitas vezes a pessoa não está pronta para conversar ou até mesmo para externar alguma coisa emocionalmente, e a acupuntura também trabalha muito bem essa questão do acúmulo de energia, de preocupação, por exemplo, ou a pessoa está se sentindo com medo, com culpa, né? E nós trabalhamos muito essa questão. E como é que são feitas essas sessões? Elas têm período? Você tem que fazer todo dia? Como é que é um tratamento, Mário? Não, na verdade, entre 1 semana e 10 dias, né, a gente aconselha que o cliente retorne para fazer uma nova sessão, mas isso vai sendo cada vez mais espaçado, né? Porque hoje em dia a gente quer mesmo que a pessoa seja o administrador, o gestor da sua saúde, não da sua doença. Então, geralmente 1 vez por semana, e isso também vai sendo espaçado. Agora, tem pessoas que querem, que têm a disponibilidade, falam, olha, estamos fazendo tão bem que eu poderia vir 2 vezes. Dependendo do caso, poderia, dependendo do caso já é muito, né? Então precisamos avaliar caso a caso. Caso a caso. Né? E você falou que você tem um outro trabalho que você tem, que é a de terapia metafísica. Metafísica. Como é que funciona isso? Essa é algo que, assim, se a gente pode conversar sobre 3 horas sobre o assunto, né? E não esgotaríamos o assunto, mas, assim, são vários casos em que a pessoa chega com uma angústia pronta ali. E então, geralmente, a pessoa pode chegar para fazer um autoconhecimento, mas ela não tem tempo para isso, porque ela já chega com aquela angústia ou com aquela insegurança, ou muitas vezes nem sabendo dizer o que aconteceu. Mas muitas vezes ela sente uma pressão no peito e ela sabe, já foi no cardiologista, já viu que não tem nada a ver com a parte física. E aí nós fazemos um trabalho de interiorização, ou seja, ela vai lidar com essa emoção, e nós vamos ver que tipo de gatilho, né, que tipo de emoção está sendo sequestrada ali dentro, né, porque ela precisa, que tipo de trabalho ela precisa fazer. Então, assim, desde trabalhos de infância, de revoltas, de medo e culpa, então tem uma gama bem extensa, né, na verdade eu lido desde os meus 12 anos com isso, mas sempre fiz para mim, nunca achei que fosse aplicar para outras pessoas. Entendi. E com o tempo foi surgindo essa necessidade, né? Nós fomos sendo procurados mais no início, né, da minha formação, uns 20 anos aí, a gente foi sendo procurado pelos pacientes para conversar, para dar essa ajuda emocional e até para mim, falei, puxa, eu vou precisar cada vez mais me especializar nisso, e eu fui fazendo, realmente fui trabalhando com essa parte psicoemocional, e até mesmo meu doutorado é em neuroanatomia, né? Então, dá para selecionar, eu fiquei com essa fatia da terapia metafísica que eu gosto bastante, dentre outras linhas, né, de abordagem, eu gosto bastante da metafísica porque ela não exclui nada, né? Ela aborda o ser humano em todos os aspectos, né? O emocional, o espiritual, e não entenda religioso por isso, né? Legal. Tá ok. Aliás, segundo a definição de religião, é a religação do ser com o divino. É o religare, né? É o religare. Exatamente. Religando. Até o Michel Temer falou isso no seu discurso de posse lá, Exatamente. Da religação do país com ele mesmo. Exatamente. Legal. Da pessoa com a sua essência também. Com a sua essência também, né? e tudo Com mais. certeza. Muito bacana. Mário, então vamos lá. Qual é o seu site mesmo? É o www.clinicametafisio.com.br, né? Clínica Metafísico. Metafisio.com.br. Mas se tá quiser lembrar do nosso nome, se quiser lembrar do nosso nome também, mariosaba.com.br. mariosaba.com.br. Tá bom? Também vai. E aí você pode tirar informações com ele, saber mais a respeito do trabalho dele, principalmente esse curso de aurículo que ele vai fazer agora em julho. E fica aqui o convite, Mário, para você voltar aqui depois que você voltar da China aí e trazer as novidades para a gente aqui. Muito bem, vai ser um prazer, muito obrigado. Legal. E um abraço a todos aí. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência, como sempre, acompanhando o nosso trabalho aqui na TV Indaiá. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus e muita paz.